de volta com mais um Tecnopolítica e este episódio é um episódio muito especial. Por quê? Porque ele não só vai atualizar o debate da inclusão digital, mas também nós vamos aqui comemorar, praticamente no dia 18 de junho, vai fazer 20 anos que foi inaugurado o primeiro telecentro da Prefeitura Municipal de São Paulo, na cidade de Tiradentes, no prédio que estava sem uso da Coab. Olha que loucura. 20 anos de um dos maiores, e eu ainda acho que continua sendo o maior programa municipal de inclusão digital já ocorrido abaixo do Equador e talvez também acima, não sei. Mas eu estou aqui com Beatriz Tibiriçá. Beatriz Tibiriçá é militante da cultura digital, do coletivo digital e artista visual hoje. BA foi a coordenadora dos telecentros de São Paulo também, num período aí muito importante, onde que se constituiu o maior número de telecentros na cidade de São Paulo. Obrigado pela sua presença, BA. Daqui a pouco eu te dou a palavra. Ricardo Bimbo, que atualmente ele é o diretor regional da Ingram Microtecnologia e que, na época, ele era um dos organizadores dos telecentros, do suporte técnico, da equipe que garantia o funcionamento daquilo que a gente vai falar que foi um espetacular programa, inclusive com software livre, João Cassino, que teve um papel fundamental ali, foi ganhando, entrou como comunicação e depois foi avançando no trabalho da inclusão digital dos telecentros de São Paulo, depois foi para o governo Lula, depois voltou e foi o coordenador, na gestão do Haddad, da implementação dos chamados Maker Spaces na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença, João Cassino. Jesulino Alves, também na época conhecido como Jesulinux, foi um cara que é um militante histórico da inclusão digital, ainda é, e que na época era da cidade de Tiradentes, Jesulino? Estava lá na cidade de Tiradentes, ajudando a organizar esse que foi um trabalho espetacular e que eu vou começar pedindo para a BA. Vou perguntar uma coisa, BA. O programa, não sei se você se lembra, saiu na revista Isto É, há muito tempo atrás, quando você, me parece que era já a coordenadora, eu tinha saído, estava em Brasília, saiu uma matéria onde tinha uma senhora que tinha mandado um e-mail para uma pessoa que operava o telecentro da cidade de Tiradentes, e o e-mail era curioso, porque essa senhora, ela escreveu sem nenhuma separação de sílaba: peço que Deus ilumine seu caminho para continuar ajudando as pessoas. E aí o cara ia deletar, vocês recuperaram aquilo, e aquilo foi uma história maravilhosa, porque o telecentro da cidade de Tiradentes, permitiu, vamos dizer assim, que muitas pessoas pudessem escrever até mesmo algo que não faziam há muito tempo, porque ninguém escrevia nada. O computador trouxe de volta a escrita. Você se lembra disso, BA? Obrigado pela presença. Obrigado você. Eu acho que, nossa, como eu me lembro de muitas histórias daquela época. Aliás, graças aos telecentros que o Jesulinux continua aqui bravamente, porque ele estava indo para a Bahia e nós falamos: não vai coisa nenhuma, volta aqui para ajudar a gente. E o Jesulino não só ajudou, como liderou tudo que a gente chamava de movimento telecentrista. E essa história foi incrível, porque nós não conseguimos de primeira identificar o que estava sendo dito. E eu lembro da gente em torno de um computador, olhando aquele e-mail sintomático ali, a gente olhava até que alguém, se eu não me engano, foi o João ou o Tiago, que leram em voz alta, foram lendo em voz alta, da gente falou: Nossa Senhora, ela escreveu.
E a gente percebeu que isso era uma grande vantagem, porque a curiosidade com a máquina, com o computador, e a não necessidade de desenhar a letra estavam fazendo com que pessoas como ela, como Dona Natalina, um monte de gente fosse para o telecentro e perdesse o medo de tentar se expressar com aquelas teclas que estavam lá. Nós tínhamos até rap. Nós tínhamos até rap enaltecendo o mouse que tinha chegado, que é um rap fantástico. Tem CD, inclusive, eu ainda tenho a mídia gravada com esse rap, que Olha foi só. assim, foi um marco na história do rap. Você sabe, Bea, e Bibo, Cassino e Jesulino, a primeira vez que eu vi um mangá na vida foi lá na cidade de Tiradentes, no Telecentro. O menininho veio comigo, aí eu comecei a abrir assim, ele falou, tio, você não manja nada mesmo, hein? Eu me lembro bem daquilo que eu falava, pô, a cultura é muito louca, né? O Telecentro era um espaço não só de acesso à internet, mas era um espaço de vivência cultural, né? Não sei. Nossa, sem dúvida. Agora, sem dúvida que era. deixa eu só rodar vocês, aí eu vou fazer uma pergunta igual para todo mundo, mas antes, Bimbo, essa estrutura que foi montada nos telecentros, você deve se lembrar, né? Eram 20 máquinas, um servidor, né? 20 máquinas, um servidor, um frame relay. Quem que bolou esse negócio, Bimbo? A estrutura, ela já veio de um modelo que ele ia avançar no sentido da gente conseguir fazer uma coisa que na época foi muita vanguarda para isso, que foi o boot por PXE, o famoso boot remoto. Boot remoto, né? Exatamente. Boot, tecnicamente era o boot por PXE, ele era um projeto open source, aberto, livre, era um cara na Europa, um estudante que mantinha o projeto, e a gente se apoiou nessa estrutura técnica para permitir que as máquinas fizessem o boot pelo servidor para poder uma coisa que na época era incrível, que era compartilhar o acesso à internet. Lembrar, estamos falando que há 20 anos atrás, parte da oferta, da demanda de internet que você tinha do país ainda era por modem discado. Né? Lembro. E tinha os provedores. Nós estamos quase de volta a esse tempo, né? Isso. Né? Então, assim, poxa, tem aquele provedor que era de graça, o pessoal ligava à noite, domingo. Como é que é, Jesulino? Volta para o passado, né, Pedro? Em vez de volta para o futuro, é de volta para o passado. Então, Sérgio, ali o que era o desenho era poder ter uma oferta de equipamentos completos. Acho que esse é um negócio que eu quero até abordar depois, porque não era somente dar o acesso ao computador, era mais do que isso, era oferecer uma experiência de imersão numa tecnologia, entendeu? Que vinha da possibilidade, aí todo o desenvolvimento que você, a BA, o próprio Jesulino e o João tinham naquele momento, para ofertar isso, ou seja, não era uma inclusão digital mais ou menos. Ali no Telecentro, o cara ia ter do navegador à internet as ferramentas de desenvolvimento. Não faltaria nada ali. Não faltaria nada ali. Então, legal. Eram 20 computadores, um servidor, que era para poder fazer o cadastro do pessoal, para poder ter o controle. A impressora, também nessa época, foi fundamental para imprimir trabalho escolar, imprimir currículo, entendeu? Isso foi e que ajudava cada vez mais a fazer o Telecentro um local público de referência naquela região. Isso foi fantástico. Espetacular. Ô, João, não sei se você se lembra, João, que tinha uma discussão quando os telecentros decidiram colocar GNU Linux, Debian, em todas as máquinas, software livre, né? As pessoas foram lá falar para a prefeita de São Paulo, boa, Bea, foram lá falar o seguinte, como é que essa pessoa vai arrumar emprego se ela usar esse GNU Linux, que ninguém sabe o que é? Você lembra disso, João? Lembro, sim. Inclusive, eu já uso Linux desde aquela época, desde 2001. Então, está fazendo 20 anos que eu não uso Windows. Mas eu lembro que no começo, ali no momento zero, eu fui um dos que ficou meio na dúvida ali, fiquei meio desconfiado se ia funcionar, se não ia.
Até lembro de eu ter brigado com meu irmão, que o meu irmão estava defendendo o Linux, e eu falei, não, isso aí não vai funcionar. E no final funcionou, e funcionou muito melhor do que as alternativas proprietárias. Inclusive, as próprias empresas proprietárias hoje usam Linux nos seus servidores em nuvem, né? Então, Sim. a coisa inverteu completamente. Era um projeto de vanguarda, né? Que o Jesulino, Jesulinux, estava ali na cidade de Tiradentes. Jesulino, como é que você apareceu como alguém que foi para o Telecentro ali? O que aconteceu? Conta aí. Sérgio, então, eu morava na época, antes dos telecentros, eu morava no centro de São Paulo. E como os aluguéis, eu pagava aluguel, no centro de São Paulo o aluguel era muito alto, eu fugi a cidade para mim foi uma fuga do aluguel. Eu dei para a cidade de Tiradentes porque eu consegui um apartamento da Coab, né? E era uma forma de eu fugir do aluguel do caro do centro da cidade. Chegando lá, eu vi que tinha uma efervescência muito grande na cidade de Tiradentes, por você ter ali um movimento periférico, tanto cultural quanto de inclusão, mas, ao mesmo tempo, por trás desse movimento periférico, havia ali muitas organizações de terceiro setor, tinha os moradores. E eu passei, a partir daquele momento que eu passei a ser morador daquela periferia, tentar identificar naquela imensidão de organizações da sociedade civil alguma que não fosse de servir leite, servir alimentos, servir cesta básica, que fosse algo inclusivo, né? Que fosse inclusiva, e não simplesmente de oferecer alimento. E aí foi quando o meu amigo Paulo Costa, ele falou, vai ter uma reunião sobre uma atividade no Telecentro, na cidade de Tiradentes, que vai ser uma política municipal, e você quer participar? Eu falei, claro, só que eu quero ir lá ver, para ver se mais uma assistencialista, que eu não quero assistencialista, sim, inclusiva. E aí eu fui na primeira reunião na escola, na praça onde seria o primeiro Telecentro, e que estava lá você, Sérgio Amadeu, a BA, e mais algumas pessoas, Yoshida, nosso tão saudoso valoroso Yoshida. E eu... Japonês voador. Que bem lembrado aqui, que deve ser lembrado. E que nós conversamos, eu acompanhei tudo de perto, e aí me ofereci para ser voluntário, né? E aí, a partir daí, começou todo o processo para a instalação do primeiro telecentro, e eu comecei a participar, como voluntário, com ajuda recebi ajuda, mesmo como voluntário, para fazer o processo, e depois, mas eu estava planejando para voltar para a minha terra, né, a Bahia. Só que aí é que a história que a Beata tinha falado no começo. Eu falei, o que você vai fazer na Bahia? Eu vou criar galinha, vou criar... Aí ela falou, não, espera, tenta, espera mais um pouco que vai dar tudo certo. Eu falei, caramba, então, entre criar galinha e participar de um projeto de inclusão digital, eu vou dar mais um tempo, quem sabe isso não dá certo. Essa frase é ótima. Ô, Jesulino, essa frase... Isso aqui devia ser o nome do episódio. Entre criar galinha e participar de um projeto, fazer inclusão digital, preferi fazer inclusão digital. Muito bom. Mas muito legal. Entre criar galinha na roça e fazer inclusão digital na periferia, nós ficamos com a inclusão digital na periferia. Muito bom. Então foi esse o começo. Legal. Deixa eu só fazer um negócio agora. Eu lembro muito de uma tensão que aconteceu. Existia um administrador regional de São Miguel Paulista, que era esqueci o nome dele agora. Bom, ele era o administrador, ele me chama lá. Maia. Quem? Mas, enfim, ele me chama lá, porque os o Tim Maia, não, o Tim Maia não era o Tim Maia, eu acho sim.
O Tim Maia me chama lá porque os telecentros, vocês devem se lembrar, eles tinham conselhos gestores, né? Que eram eleitos pela comunidade, e a gente fez um estatuto para cada um, tinha diferenças, tinha um modelo, mas tinha diferenças, e se os caras decidissem que o telecentro só teria curso de informática, acabou o uso livre, e nós defendíamos o uso livre. Eu chego lá em São Miguel e o que a comunidade do telecentro queria era, efetivamente, preparar os seus filhos para o futuro. Eles queriam que só tivesse aula de informática. E foi uma reunião tensa, muito difícil, mas nós conseguimos convencer o pessoal que o uso livre era fundamental para que os filhos deles pudessem desenvolver habilidades no computador. E foi muito legal isso. E em seguida eles falaram, mas nós também precisamos de um ar-condicionado. O Bimbo deve lembrar que era quente pra caramba. Eu lembro da história do Lima com ar-condicionado. Aí o Tim Maia falou, não tem ar-condicionado, a prefeitura estava sem. E é verdade, a gente não tinha dinheiro, vocês lembram? Aí ele pega um Seu Zé, sabe aqueles ventilador? E da sala dele falou, pode levar isso aí. E levaram para o telecentro um ventilador. Mas a questão é o seguinte, o que o programa de inclusão digital da Prefeitura de São Paulo representou efetivamente na visão que vocês têm hoje para a questão da inclusão, eu diria além, para a questão da internet no Brasil? Quem quer começar, Bea? Eu começo. Eu vou começar e vou até falar aqui nesse livro que a gente produziu no programa, João Cassino é quase pai e mãe desse livro, tem uma frase que eu acho que representa muito bem o que a gente fez, que é: nos telecentros de São Paulo, pessoas simples descobrem o computador e revelam a vida dos bairros pobres da cidade. Então, eu acho que, na época, o que a gente de melhor fez foi tornar visível o que era a periferia de São Paulo. O surgimento do programa, eu lembro da gente falando isso em várias vezes que a gente foi apresentar o programa, que nos deram a incumbência de fazer o portal da cidade, e a gente falou, o que adianta ter um portal da cidade na internet se a cidade, quase como um todo, não vai conseguir acessar, não vai conseguir usar. E aí surge a ideia dos programas de telecentros. Eu tenho feito um paralelo, por isso, inclusive, que hoje a gente tem falado mais em cultura digital, porque teve uma sensação que a gente agora descobre que, na verdade, foi falseada, né? Uma sensação de que o problema da inclusão já estava resolvido. E eu acho que, na verdade, a gente é uma causa permanente, principalmente porque a gente não avançou, seja na conquista de banda larga para todos, como a gente tem campanhas e mais campanhas, seja na campanha seus dados são você, seja nos direitos na rede, a gente ainda está muito atrasado. Mas eu acho que as pessoas começaram a se sentir de fato incluídas, porque elas tinham um celular, podiam ver um streaming, podiam mandar mensagem, mas elas começaram a entender a internet como aquele circuito, quase que uma fazenda do tempo antigo, das redes sociais. Estava todo mundo ali de peão nas fazendas das redes sociais. E eu acho que agora, com toda essa experiência que nós tivemos, e o que era mais fantástico, a presença dos conselhos gestores, que conseguiram fazer de cada telecentro um telecentro em especial, assim como a gente pode fazer com software livre, de adaptá-lo, customizaram a nossa vida, aos movimentos que a gente está fazendo. Os telecentros eram isso, eles refletiam cada local, cada avanço que tinha. E eu acho que está no momento da gente retomar isso com outro olhar, com um olhar mais amplo, com um olhar mais incisivo para os dias de hoje. Basta a gente olhar para o que aconteceu na educação e na saúde com essa pandemia. Outro dia mesmo aqui, a Maria Clara, que é filha da pessoa que trabalha aqui comigo, recebeu finalmente um tablet, que
havia sido prometido há mais ou menos 2 anos na escola municipal que ela estuda. O tablet chegou para ela e, assim, metade dos tablets que foram entregues na escola foram devolvidos, a outra metade, então, foi entregue para alunos do último ano, porque eram os que iam sair, né? E, na verdade, é o que a gente chamava, João e Bimbo, vocês devem se lembrar muito bem, das tentativas que aconteceram de tentar fazer o programa de telecentro ser reduzido a um programa chapa branca, como a gente chamava, onde que é bem a continuidade e o aprofundamento dessa discussão que a gente teve com o Tim Maia. Na verdade, as pessoas achavam que pobre, primeiro, podia ter uma máquina qualquer, e, segundo, bastava fazer currículo, estudar e ser aprisionado dentro de um limite que não era o que eles queriam. A criatividade que existe na periferia, os movimentos culturais, eles tiveram, graças a gente ter conseguido levar esse debate e fazer essa conversa, se tornaram usinas de criatividade. E eu acho que está na hora da gente mostrar, de novo, fazer laboratórios de práticas com software livre que mostrem que isso é possível, que as pessoas têm que usar da sua criatividade e ter poder com isso, que é isso que falta para a gente poder realmente ir de volta para o futuro e não ficar mirando no retrocesso e falando com latinha com barbante, em vez de estar usando a tecnologia para melhorar a nossa movimentação, a nossa luta, a nossa vida. Bibo, e você? Qual é a dimensão que você vê desse processo que você participou ali na construção? Depois eu queria pegar, eu volto lá no gancho que a Bea deixou. Não, mas Sérgio, começar isso, pelo gancho. eu vou brincar com um dado que tem muito a ver com o dia de hoje, porque semana passada a Microsoft sinalizou o fim do Internet Explorer. E eu procurava aqui os dados, Sérgio, e eu lembro que em 2004, no Brasil, 98,9% da internet brasileira era em cima do Internet Explorer. Sim. E nós, nos telecentros, começando o processo do Mozilla, que depois virou Mozilla Firefox, Chrome, e aí na semana passada a própria Microsoft sinalizou o fim, porque não havia mais sentido ela manter um browser dela quando... Então, esse aprofundar do dado aberto, assim, os telecentros, eles são muito importantes nesse momento, né, que teve no uso da tecnologia no país e no boom da internet que você tem no país, de permitir que esse acesso fosse compartilhado. Isso é muito importante. Aí onde eu volto um pouco, pegando esse gancho que a Bea deixou. Quão ridículo foi o argumento que nós ouvimos nos últimos anos de que o celular era o suficiente para a inclusão digital. Muito bom. Entendeu? Isso foi a maior mentira que já foi falado. É verdade, porque é parte do acesso à comunicação. O celular permite uma entrada num processo de comunicação. Veja esse ano como os telecentros fizeram falta com o debate acadêmico, com o debate do home office. Não dava para fazer lição de casa no celular, não dava para estudar, acompanhar a sala de aula dentro de celular. Não é isso, não adianta espalhar celular. Entendeu? Falta o equipamento. E aquela ideia original de tem que ser um equipamento completo. Né? Não é só o chapa branca que a Bea falou, não é só o computador, se ele é bonito, ou se era notebook. Hoje a gente até pode se dar o debate dessas ferramentas todas que tem, entendeu? Mas o ponto é de você oferecer um acesso para o usuário e para o cidadão que permita fazer aquilo que ele possa e tenha desejo de fazer, do currículo ao desenvolvimento. Muito bom. Do acesso ao trabalho. Pô, era um programa, então, avançado. João, você acha que... O que fica desse programa para você, do ponto de vista da política pública, do país, do desenvolvimento da tecnologia? Então, complementando o que o pessoal já falou, eu acho que, assim, antes dos telecentros, se a gente olhar, nós estamos falando em 2001, né?
2001. A internet começa no Brasil a se popularizar. A internet existe desde a década de 60, mas ela começa a se popularizar ali por volta de 96, 97. E em 2001 ainda está muito incipiente. Menos de 10% da população tinha acesso à internet, né? Então, os programas que se arriscavam ser de inclusão digital antes dos telecentros de São Paulo, era mais ou menos o seguinte: o pessoal passava nas empresas, recolhiam computadores usados, que na época computador usado não servia para nada, colocava em salas, em entidades, em algum lugar, e davam aulas de informática totalmente offline. Então, seguramente, o Programa Telecentro de São Paulo foi o primeiro a garantir conexão à internet, que era banda larga na época, para os padrões da época, né? Com software livre, na ideia de centro comunitário, ponto de encontros. E aí, quando o presidente Lula vai para o governo federal, esse modelo de São Paulo, ele acaba se espalhando tanto para o governo federal, mas também por outras razões, para praticamente quase todos os programas de inclusão digital da América Latina. Mais ou menos, eles vão seguir esse modelo dos telecentros de São Paulo. Então, e depois, quando teve os telecentros BR, que o Jesulino participou também, né, Jesulino? Os telecentros BR chegaram, acho que a ter 16 mil telecentros, se não me falha a memória, em todo o 16 Brasil. mil pontos, usuários, né? Usuários. Não, telecentros. 6 mil Bom. telecentros. Você está dizendo que os telecentros que se cadastraram como tais, é que tinha alguns que tinham 2 máquinas, né? Exato, isso que eu ia falar, 3 máquinas. Isso, exato, BA, que era uma coisa Foi declaratória. um programa que acabou sendo restrito porque a gente não conseguiu caminhar com a entrega de telecentros nos modelos que a gente propunha rapidamente. Mas independente deles terem sido 16 mil efetivados ou não, o modelo que foi levado para o Brasil, para outros estados, outras cidades e outros países da América Latina nasceu em São Paulo. Então, isso influenciou definitivamente as políticas de inclusão digital nessas 2 décadas. E Jesulino? O Telecentros BR, na verdade, ele foi fruto de um grande debate que se teve dentro do governo Lula, não sei se vocês se lembram, que era entre lan houses e telecentros. O que era mais inclusivo. Aí surgiu o telecentro de negócios, lembra, Bea? Lembro. Fazer telecentro de negócios. Exatamente. Mas... E a visão vitoriosa foi essa do Telecentros BR, que, na verdade, foi vitoriosa porque tinha um caso de sucesso, como eles gostam de falar, que era o programa Telecentros, nascido na cidade de Tiradentes. Jesulino, você que viajou por todo esse país, como vários daqui, a BA e tal, construindo telecentros, o que fica disso tudo para você hoje? O que você acha? Faz sentido? Deu certo, não deu certo? Sérgio, não só deu certo, né? Eu não acho, eu tenho certeza, né? Que não só deu certo, como aquela política municipal de inclusão digital foi um marco na história da inclusão digital do Brasil. E, para mim, foi um marco. Foi o que eu chamava sempre, chamava de revolução silenciosa da informação, da informática. Porque, a partir daquele momento, despertou novas consciências da importância, mesmo aqui na periferia. Deu uma cortada. Repete de novo, Jesulino. Está cortando para mim, deve estar cortando para vocês. Ô, Jesulino, eu vou cortar aqui e depois a gente retoma isso que você ia falar, porque não está dando para ouvir e não vai gravar, né? Porque... Um ponto importante aí, acho que não sei se o Jesulino ia falar disso, mas meio que expressando, independente da questão técnica ou do desenho, o grande ponto... O grande ponto cortou.
Na verdade, outro dia nós estávamos num seminário sobre políticas de inclusão digital na Fundação Perseu Abramo, e também tem um problema de conexão, quer dizer, é para demonstrar bem o que nós estamos vivendo. É o tal de volta para o passado. Eu tive que falar naquele seminário sem imagem, porque a internet não aguentava. É isso. Então, como eu falei, eu não sei se vocês me ouviram, né? Se vocês estão ouvindo agora. Agora estamos. Tem muita falha aqui. Realmente a exclusão digital continua de outra forma. Como eu tinha falado, e repito, não sei se vocês ouviram, mas aquele momento foi um momento de uma, como eu chamava de revolução silenciosa da informática e da informação, que passou a despertar consciências das pessoas, inclusive dos moradores da periferia, e depois, no segundo passo, conseguiu despertar políticas públicas, autoridades e pessoas que pensavam a inclusão digital como também inclusão social e cultural. Ou então, seja, foi um marco, um divisor de águas, né? Jesulino, isso superou a ideia de uma coisa, não sei se vocês lembram que eu falava na época, que era inclusão digital para inglês ver, porque tinha muito político que achava moderno, botava um computadorzinho lá e falava, olha aqui o acesso, o orelhão de internet, um monte de coisa, e a gente falava, como vocês falaram, o acesso tem que ser múltiplo, tem que ser total, não pode ser um acesso limitado. E aí o Bimbo estava falando, quando ele caiu, eu vou devolver também para ele. Voltei. Não, eu tinha falado só dos conselhos gestores, né, Sérgio? Acho que assim foram equipamentos públicos em que a comunidade abraçou. Esse foi o trabalho, eu acho que foi incrível. E são nesses conselhos gestores que rolam os debates que são incríveis, né? Que tem as histórias que você conta, Bea conta, o João, o Jesulino, que assim, o debate de pode jogar ou não pode jogar no telecentro. Eu lembro. O filho do rico pode jogar, o filho do pobre não pode, entendeu? Dá prioridade na fila se o cara vai fazer currículo. Então, essa efervescência, esse debate, ele existia e possibilitava existir exatamente porque era apropriado pelas pessoas. Isso muito legal. E eu queria democracia digital. Democracia digital. Eu queria só colocar um problema que vocês levantaram aqui, que na pandemia ficou evidente. Seria democracia digital, né? A forma como a comunidade participava também. Sim, ficou evidente na pandemia que o celular ele não dá conta, e nós temos, sim, praticamente, hoje, quase 80% dos brasileiros que acessaram a internet uma única vez, mas, se você for ver, dá mais de 70% que acessam todo dia, mas elas acessam pelo celular. A maioria das pessoas que ganham, vou dar um número preciso, 79% das pessoas que ganham até um salário mínimo no Brasil, segundo a pesquisa do CETIC, 79% acessam somente pelo celular. Se você chegar no cômputo geral brasileiro, de todas as classes sociais, 54% acessam só pelo celular. Ou seja, a gente tem uma certa inclusão, mas uma inclusão subordinada. A gente tem uma assimetria digital brutal. Assimetria digital. Uma coisa é você acessar pelo celular porque você quer. Outra coisa é você somente ter acesso pelo celular, e todos esses governadores e fazendo de conta que estão garantindo ensino à distância pelo celular. Você imagina só pelo computador, o nível de concentração que você tem é brutal. Imagine pelo celular. Imagine fazer uma planilha de cálculo no celular. Imagine você fazer uma discussão sobre geometria. Quer dizer, sinceramente, não tem condição, né? Fala, Bea. Nós estamos correndo um risco sério, que é uma tentativa que começa a acontecer no que se chama de um novo normal, você ignorar
as dificuldades de cognição, a falta de concentração. Muitas vezes as pessoas não têm nem o que comer, quanto mais concentração para assistir aula num celular que a mãe traz quando chega da rua, porque é o único da casa, ou ter que subir numa árvore, que nem aquele menino lá do norte, que subiu na ponta de uma árvore, fez um banquinho para poder acompanhar a aula. E aí existe uma tendência agora de quem conseguiu acompanhar, nós vamos fazer um tipo de educação, quem não conseguiu acompanhar, nós vamos fazer outro tipo de educação e vamos deixar a deriva. A verdade é essa. Na reunião de pais que teve na escola municipal, quando da entrega do tablet, foi feita uma pergunta assim, muito clara, entendeu? Vocês preferem que seus filhos repitam de ano ou que eles passem e a gente vá acochambrando, seria a palavra certa. Então, nós vamos criar como uma escola que vai olhar com o olhar aqueles que tiveram noção de ter um computador e uma rede à disposição e conseguiram também, assim, acompanhar, vamos dizer, melhor do que os outros que não tiveram condição nenhuma. Então, você ignora isso e faz um pulo, faz de conta que nada aconteceu, faz uma dobra, que nem aquelas que a gente vê em filme de ficção, você cola um com o outro e fala, não aconteceu nada, vamos seguir em frente. É o buraco Eu da acho que minhoca. isso é um grande risco que a gente tem agora. É isso. Eu acho, seguindo essa linha, o Bibo também estava falando, é preciso que a gente deixe claro o que a pessoa perde tendo um acesso limitado. E aí eu agrego mais um problema que coloco. O modelo de negócio do celular no Brasil é perverso. É limitado não por velocidade. Você paga também por velocidade, mas ele é limitado por volume. Volume. E volume, cá entre nós, volume é o que justifica a venda do plano pré-pago e que faz o bit mais caro do que quem tem pós-pago. É uma situação que o debate da inclusão digital ele tem uma pauta regulatória para cumprir e tem uma pauta de novas tecnologias a serem inseridas nos processos, né? O que vocês acham? Isso é importante, Sérgio, até no debate da inclusão do 5G no mercado brasileiro. Sim. Entendeu? Ele é visto apenas como uma orientação de que meu plano de celular ficará mais rápido. É como se fosse isso, entendeu? E não é exatamente. Que instrumentos você tem para oferecer que podem se utilizar do benefício de uma rede 5G, entendeu? Porque usar o 5G para ficar no celular, para trocar mensagem em grupo de comunicação, não faz sentido, entendeu? Tanto que no decorrer... Não faz sentido. Então, o que você poderia estar usando isso para teletrabalho, que você estaria usando isso para fazer teleeducação e etc, né? O máximo da inclusão, tudo você não é pelo celular que será feito o desenvolvimento de planos pelo 5G, por exemplo. Muito bem. E o João, que teve a experiência mais agora na gestão, mais próxima na gestão Haddad com os Lab, eu acho que você podia, inclusive, contar o quanto isso era legal para as pessoas que frequentavam e que usavam. Então, nós temos que abrir a porteira, por isso chamar de cultura digital, para você dar uma dimensão realmente do tamanho que deve ter uma luta hoje, como a gente estava falando, para atualizar o que deve ser inclusão digital, para a gente, daqui a alguns anos, não tomar mais um susto, não é, João? Não, exatamente. E só explicando como você colocou, na Prefeitura de São Paulo, entre 2013 e 2016, né, que estava o prefeito Fernando Haddad, nós resolvemos inovar o programa de inclusão digital, então nós mantivemos os telecentros, muitos tinham fechado, a gente conseguiu reabrir alguns, mas, para além dos telecentros, nós criamos o que a gente chamou de Fab Lab, que eram os laboratórios de fabricação digital, criamos 12 na cidade. Inclusive, o primeiro, simbolicamente, foi inaugurado na cidade de Tiradentes, né? E que eram equipamentos que tinham impressoras 3D, cortadoras a laser, fresadoras digitais, ensinava a fazer robô, ensinava a fazer drone. Quer dizer, laboratórios bem avançados, como se
o que a gente queria que fosse o próximo passo do Telecentro, né, para além da inclusão digital. Fizemos também as praças digitais, porque justamente surge o advento dos smartphones, e as pessoas passam a ter dispositivos para acesso, ainda que de maneira incompleta, como vocês estavam falando, mas passam a ter celular, só que o que eles não conseguem é pagar o pacote de dados. Então, vamos colocar o Wi-Fi nas praças para que as pessoas possam ocupar as praças, ainda todo o debate do direito à cidade, né? E também tem um acesso livre, quiser baixar filme, quiser baixar música, quiser fazer o que quiser, pode ir na praça. E também, nessa gestão Haddad, nós fizemos um programa chamado Redes e Ruas, inclusive tem um livro aí, não sei se a Beata está com o livro aí na mão também, que ela está com todos os livros. Não, eu estou aqui com os livros todos que eu achei, de Redes e Ruas e Churrasco. Nós pegamos 2 editais. O Jesulino também. Fizemos 2 editais, que nós botamos acho, quase 6 milhões de reais, se não me falha a memória, em projetos de cultura digital. E saiu experiências muito interessantes. Lá da cidade de Tiradentes, por exemplo, teve os Loucos Digitais, que nós pegamos uma molecada, eles fizeram uma série de oficinas na periferia. Quer dizer, e aí e é interessante que essas inovações só acontecem quando tem governos progressistas, né? Agora, muito louco isso. Agora, não tem um mês, o prefeito Bruno Covas, enquanto ainda estava vivo, lamentamos muito o falecimento dele, mas eles compraram aí uma meia dúzia de kits multimídia, que eles chamam de kit multimídia, até o nome é velho, que era uma TV de tela plana, uma câmera profissional, para colocar nos telecentros. É legal? É legal. Mas aí o que o prefeito Bruno Covas falou enquanto ainda estava no cargo? Falou assim, não, aqui agora as pessoas vão poder vir aqui fazer cursos para arrumar emprego. E aí eu falei, mas para que você está botando? Eu acho legal ter uma televisão no telecentro, eu acho ótimo. Plana, grande, 50 polegadas, sei lá, eu acho ótimo isso. Mas se nós estamos no meio de uma pandemia, os telecentros estão praticamente fechados, como os outros equipamentos públicos e mesmo privados de uso público, eles abrem e fecham conforme avança e fecha a pandemia. Para que eu vou botar uma televisão para o cara fazer telecurso no Então, é uma mentalidade de cursinho, de utilitarismo. Escolinha de informática, como a gente falava, né? Mas eu queria problematizar isso, complicar um pouco mais. É que eu acho, a gente tem que enfrentar essa história que se abre um equipamento para acesso, seja tecnologias ou internet, e vai profissionalizar as pessoas. Precisa deixar claro que deve ter na cidade de São Paulo hoje, sei lá, 400 mil pessoas que sabem informática em nível avançado que estão desempregadas. O que dá emprego é ciência de dados, é linguagem natural, é machine learning, é Python. Então, precisa ficar... E isso você não faz pagando R$300 para um menino ficar lá olhando. Você tem que pagar o que deve. Ou seja... Investir muita grana. Investir, e não precisa ser nem muita, mas tem que investir. Mas o que mais me choca é que você vai falar com o governo, em geral, a doutrina neoliberal manda a seguinte palavra: reduzir custos, reduzir custos, reduzir custos. É uma imbecilidade tão grande, porque, no caso, para gerar emprego, você não tem que reduzir custo. Você tem que pôr dinheiro na sociedade e esse dinheiro vai gerar muito mais recursos e uma massa de impostos para o governo. Então, sei lá, eu acho que tem uma das coisas que hoje tem que ser enfrentada para combater ali, eu digo, essa simetria digital, porque eu não vou chamar de exclusão, porque aí vai vir os caras falando, eles estão incluídos, olha o celular e tal. Então, ninguém gosta de ser excluído, mas tem que explicar para eles do que eles estão sendo excluídos. Estão sendo excluídos do que a gente está conversando, do uso universal, do uso avançado, do uso sem limites, né? Então, ou seja, a simetria digital você vai combater com duas coisas, combatendo também o neoliberalismo. Sem dúvida. Eu estou vendo lá em alguns formação de programas de governos dos candidatos progressistas, eu estou vendo cada pataquada neoliberal que me deixa arrepiado.
Né? Mas então, você tem que combater o neoliberalismo e a alienação técnica. A alienação técnica é o que nos faz dizer que tecnologia é qualquer coisa. Essa caneta aqui, ela escreve, é boa. Mas diga, Bea. Não, porque esse é um debate que, quando termina a questão onde a gente implantou, a partir do Cidade Tiradentes, o programa de telecentro, que era a discussão que a gente teve com o governo que sucedeu. A gente tratava a questão voltada para a cidadania. O que nós queríamos era cidadãos que frequentavam e produziam cultura, saber, conhecimento nos telecentros. E eles passaram a encarar o programa como um atendimento ao consumidor. Isso. Então, é um reducionismo fantástico, que fazia o quê? Por exemplo, telecentros que funcionavam à noite pararam de funcionar à noite, porque, afinal de contas, o consumidor consome das 9 às 5 da tarde. Não precisa ter lá telecentro funcionando à noite. Então, esse é o debate que permaneceu adormecido e que agora vem de novo, entendeu? Então, eu espero que a gente não chegue na nossa briga por ser livre, avanço tecnológico, direito a todos a esse avanço tecnológico, que a gente consiga superar a visão do botar qualquer computador ou qualquer coisa, porque nós estamos dando, e é isso que vai botar as pessoas no mercado, e criando essa ilusão fantástica que vai virar isso. Agora, você pega, por exemplo, os programas que estão nas periferias, tentando atender a população que tem sequer o que comer, agora está tendo que distribuir marmita pronta, porque não existe dentro da casa da periferia sequer dinheiro para comprar um fogão de gás, para poder um botijão de gás e uma espiriteira para fazer a comida. Então, você tem que entregar a comida pronta, que é o sonho de qualquer grande corporação das tecnologias. Vamos entregar tudo prontinho, limitadinho, e vamos ensinar os caras a obedecer esse limite. O que nós queremos não é isso, nós queremos sair fora desses limites, nós queremos criatividade, nós queremos liberdade. Do prato feito, né, velho? Exatamente, e é isso que o software livre. Mas uma briga por tecnologia para todos pode trazer essa explosão de criatividade. Olha só, eu sinto informá-la e informá-los, né, e todas e todos que vão nos ouvir aqui, que essa é uma disputa crucial, porque não está indo para a mesma... Infelizmente, eu estou vendo, como o João Cassino diz, o pessoal que faz programas de governo pensa, sabe no quê, né? Dá dinheiro para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, bilhões e bilhões. Bimbo, eu vou te falar o seguinte, eu vi a grana depositada nesse sistema. Tinha que pôr, mas surtiu muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Eu acho que eu vi a estratégia de transformação digital do governo ridículo. Eu estava num debate com o João Cassino, que ele me convidou para participar, eu até li um trechinho. Eles consideram vantagens comparativas do Brasil, a primeira delas é o ruralismo, e a última é o mercado consumidor gigantesco, e outras são conversa mole. Sabe o que acontece? Não tem universidade, que é um celeiro de conhecimento, onde tem comunidades que saem, ajudam e tal, e não tem meio ambiente, cara. Não tem diversidade ambiental. E o pessoal está embarcando nessas ondas e tal, dizendo, olha que maravilha. Agora, se o Brasil não desenvolver tecnologia própria, ou se não aprender a desenvolver tecnologia, se não fizer forks dessas, vou chamar assim, infraestruturas de deep learning, e sair desenvolvendo aqui, se não apostar em redes mesh para incluir de verdade, se não fizer coisas... Cara, eu acho que a gente vai mal, né? Então era isso. Não sei. A gente está falando há quase 50 minutos, na verdade a gente já ultrapassou. Eu queria, antes de terminar, passar para uma palavra final de todas aqui, de todos, na verdade, para a gente dar um recado. Se eu tivesse que dar um recado para as próximas políticas públicas ou de
combate às iniquidades, à simetria, essas diferenças grandes, né, digitais, ou política de inclusão digital, como queira, o que você falaria? Começamos agora pelo Jesulino. Fala, Jesulino. Qual seria o teu recado final aqui? O que eu sei que nós estamos retornando ao passado da exclusão digital e, junto com elas, a exclusão social e exclusão de todo tipo, exclusão econômica, exclusão política, né? E para haver, nesse momento, uma inclusão digital atualizada, sempre é necessário que a inclusão digital seja considerada como um meio e não como um fim. Porque sempre muitos acham, os tecnocratas, né? Acham que é um meio. Eu vou colocar, isso é um pensamento materialista, eu vou colocar disponibilidade de inclusão para todos e cada um se vira do seu jeito. Aí adivinha para onde vai a inclusão digital? Ela vai ser canalizada para os que podem pagar. Isso é um pensamento neoliberal. É a questão da divisão do bolo. Então, sempre vai ser prejudicado. Como a inclusão digital é uma estratégia poderosíssima, né? Então, novamente, quem tem menos condições, quem tem menos renda, vai ficar sempre para trás novamente. Então, a inclusão digital é um meio, é estratégica. Quando ela não é tratada dentro da cultura, dentro da democracia, então ela deixa de ser algo estratégico, ela deixa de ser algo inclusivo. Ela vai ser inclusiva para quem? Para quem ela vai ser inclusiva? Para quem pode pagar e para quem não pode pagar. Ou para quem pode vender, né? Ela vira só coisa de venda. Ela não pode ser. Então, Legal. É isso que eu coloco, né? Então, não dá para pensar a forma de democracia que nós estamos vivendo, não dá para ter qualquer tipo de inclusão digital dessa forma de democracia que nós estamos vivendo nesse momento, porque a inclusão digital também é uma estratégia de democracia e ela também é absorvida pelo materialismo, pelo neoliberalismo, e que, de novo, deixa todo mundo fora daquilo que é inteligência, que a tecnologia é parte da inteligência. Valeu! Fala, Bea. Vamos aí. Eu acho que nós estamos num momento que a gente está tendo que, vamos dizer assim, dissecar e cortar em fatias, que nem picanha, o que estão nos oferecendo de governo, de indutor de políticas públicas que está induzindo morte e desespero, muito menos do que criatividade de políticas públicas. Então, eu estou aqui com o livro da inclusão digital, que, vejam vocês, a Telefônica fez na época em que a gente estava começando o nosso programa de telecentros, com autógrafos aqui do Kleber, que surgiu na cidade de Tiradentes, com autógrafo da dona Neuza Avelino, lá da Associação das Mulheres Sem Terra, Sim. Que foram pessoas, dona Natalina e o Jesulino, que foram pessoas que mostraram que esse era o caminho certo. Então, eu acho que a gente tem que retomar de um outro ponto toda essa conversa sobre direitos na rede, direitos à tecnologia, que são direitos coletivos. Nós não podemos apostar no empreendedorismo individual, se a gente usar o nome que gostam de dar, o cara se vira nos 30, sobe em cima da árvore, puxa a antena com o rabo do cachorro, faz o diabo para conseguir assistir uma aula. As pessoas têm direito a ter educação de qualidade sem vigilância, a ter saúde de qualidade sem vigilância, e nós temos que usar a tecnologia para isso. E é isso que eu estou falando. Nós provamos com o Telecentro da cidade de Tiradentes que era possível fazer de um outro jeito, que a gente não estava esperando que tivesse livro na escola para dar computador, que nós íamos fazer um polo de criatividade, cultura e conhecimento. E é isso que nós temos que fazer de novo. Nós temos que fazer laboratórios de práticas que mostrem que é possível fazer de outro jeito e que é possível ter coragem e esperança, mesmo esse senhor coisa ruim está tentando dizer que é presidente. Hoje, inclusive, na CPI da Covid, perguntaram qual era a diferença entre vírus e protozoário e esqueceram de falar do verme. Então, nós temos que mostrar que nós vamos fazer um outro mundo e que esse cara não faz parte dele,
que esse estilo de fazer política não faz parte desse mundo, que nós vamos começar a fazer laboratórios onde todo mundo veja que é possível. Legal. João Cassino ou Bimbo? João Cassino. Deixa o Bimbo encerrar aí, que vai ser... Então, eu acho que tem dois aspectos que tem que ser levado em consideração em políticas próximas de inclusão digital. Que é uma que, por conta do momento histórico que a gente não precisava fazer isso há 20 anos atrás, que era a questão da proteção de dados, a guarda de dados dos cidadãos, né? Porque agora, esses dados que são armazenados de todo esse uso conectado que nós temos, eles acabam sendo utilizados pelas corporações que guardam esses dados para controle e vigilância, ou então para ganhar lucro em cima de consumo ou influência política em cima das pessoas. Então, esse é um aspecto que tem que ser levado em conta. E outro é que nós temos que utilizar essas tecnologias de plataforma para potencializar arranjos de tecnociência solidária, de economia solidária, como, por exemplo, o Uber, que faz o iFood, que faz essa super exploração dos seus colaboradores, como eles gostam de dizer. Por que não ter uma cooperativa, mas uma cooperativa de verdade, não cooperativa para precarizar mão de obra? Uma cooperativa que detenha os direitos sobre esses aplicativos, sobre essa plataforma, e usa esse valor intermediário, de intermediação, para pagar um plano de saúde, para ter uma seguridade caso o cara sofra um acidente, para que ele recolha uma aposentadoria. Então, pensar um pouco por fora. Eu defendo que nós temos que recuperar os empregos, dizem que nós temos e desemprego estrutural. É mentira, porque em 2014, que foi ontem, o Brasil atingiu quase que o pleno emprego. Mas, de qualquer maneira, nós estamos numa fase muito grave de desemprego, e uma das formas da gente superar o desemprego é investindo em empreendimentos de economia solidária, de autogestão, enfim, desde que sejam alternativas reais, porque também, quando você... Isso é uma coisa que eu faço questão de dizer. Se você coloca a economia solidária como alternativa para quem não tem alternativa, ela já morre antes de começar. Exatamente. Mas existe uma série de experiências de economia solidária aí, principalmente na área rural, que dão certo e que podem ser replicadas e potencializadas com tecnologia. Ricardo Bimbo. Sérgio, depois de toda a aula que o pessoal já deu, me sinto aqui remoendo para poder estar falando, que eu acho que aquilo que a gente já começava a falar, e você e a Bea já falavam lá atrás, que a gente tinha, na verdade, era uma disputa que a gente tinha, era uma disputa pelo conhecimento, né? Então, continua sendo o mesmo recado, continua sendo a mesma luta, de que é uma disputa pelo conhecimento. Dominar as tecnologias não é dominar o WhatsApp, não é dominar o celular, Perfeito. não é nada disso, entendeu? É ter o pleno domínio dessas ferramentas, não também querendo criar uma geração de hackers, de programadores, não é isso. É simplesmente ter conhecimento e dominar a tecnologia. Perfeito. Pô, muito bem, pessoal. Nós estamos aí vendo que a gente vai ter uma longa trajetória, porque nós precisamos participar da influência disso que seria uma reconstrução do país, porque o país está derrubado, né? Nós estamos vendo que tem um domínio na educação das plataformas que só visam obter dados dos adolescentes, e elas estão penetrando no campo, elas estão penetrando na área de alimentos, estão penetrando na saúde, e nós temos alternativas a tudo isso, nós temos condição de construir soluções tecnologicamente viáveis e socialmente avançadas, socialmente inclusivas, né? Então, eu acho que a gente vai ter que voltar em breve no nosso Tecnopolítica, em outros momentos, para discutir os rumos que a gente vai tomar. Nunca foi tão importante colocar as tecnologias no centro do debate político também. Sabe por quê? Porque eu não conheço
nenhum poder econômico e político hoje que se faça sem tecnologia. Desconheço. Então, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Obrigado, Bea, João Cassino, Jesulino Bibo. Obrigado a todas e todos que estiveram aqui com a gente. E viva 20 anos. Cidade de Tiradentes. Isso aí. Valeu. Aê. Muito bom.